Muito bom dia, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, no SMB Lives, no grupo SMB, começando mais um vídeo aqui desse canal, e não menos importante do que, né, um plantão, a gente está trazendo aqui uma reflexão, na verdade, né, sobre a associação do Esporte Clube Bahia, né. Muito se tem dito que, enfim, a associação está meio perdida, meio abandonada, e o principal disso é ouvir da diretoria atual, né, enfim, que vai até o final do ano, Belintani, Vitor Ferraz, né, o que eles têm a dizer a respeito desse tema, né. Afinal de contas, a SAF vai, né, e de vento em popa, apesar de não estar indo muito bem, né, o torcedor aí tem tudo para poder reclamar dessa SAF, que até o momento não vem apresentando um bom futebol, enfim, bastante contestada, mas na parte da associação, que não é menos importante, né, do que a SAF, tem aí, né, esse problema a ser resolvido, né, o que será da Associação do Esporte Clube Bahia de agora em diante, né, a gente já sabe que tem um perfil oficial, né, da associação, para que a gente possa acompanhar as notícias. Ontem, inclusive, teve uma assembleia importantíssima, na qual a gente teve a ilustre presença de Belintani, né, que anda um pouco sumido, enfim, né, resolvendo algumas outras pendências, mas resolveu aparecer, falou sobre muitos assuntos, e dentre esses assuntos, o mais importante, ao meu ver, né, ele abordou o tema da associação. Enfim, ele acabou falando ali com alguns conselheiros, falando que, né, enfim, ele não havia abandonado a associação, né, de que o legado dele com o Vitor Ferraz está sendo deixado com muito louvor, e, enfim, tirou algumas dúvidas aí, inclusive falando sobre a parceria que seria feita com o Yacht Clube, né, acabou não acontecendo, e aí ele se irrita, fala um pouquinho de que ele virou chacota por parte de alguns torcedores e conselheiros, né, e acabou desabafando, né? Deu a real aí, deu indiretas também. Então, mais importante do que eu falar é você ouvir, né? E recadinho importante aqui também, lembrando que mais tarde teremos aí o nosso 6º episódio do SMBcast, o nosso podcast diretamente lá da Arena Fonte Nova, né, em parceria com a Smart Audios, né, e com a galera do Hoje é Dia de Bahia, né? Então foi muito bacana receber Danilo Tripp e toda a sua trupe lá, para a gente conversar sobre projetos, né, sobre mídia independente, sobre Esporte Clube Bahia também, e uma resenha descontraída, leve. A gente sabe que o momento do Bahia é bem tenso, então quando a gente traz essas abordagens assim, diferentes aqui para o canal, eu sei que contribuem bastante aí para que a gente tire um pouco da nossa cabeça do caos, né, do problema que o nosso Bahia tem vivido, né, na parte aí do futebol, né, mas é isso, meu povo, vamos colocar aqui na tela para vocês poderem acompanhar, obviamente, né, o que Belintani falou, e a gente vai repercutindo, né, vez ou outra a gente vai fazendo alguma interseção aqui para poder trazer para vocês o nosso ponto de vista. Mas vou soltar o play aqui e vocês vão acompanhando aí. Sobre o segundo tema, Lucas, é bom até eu falar, e eu agradeço demais a oportunidade, e eu vejo, assim, com alguma recorrência, né, uma dialética de que a associação está abandonada, está não sei o quê, quer dizer, a associação foi esquecida, né? É preciso dizer que desde o começo, tanto eu quanto o Vitor repetimos inúmeras vezes que o nosso grande legado até o final da gestão, caso a SAF fosse aprovada, era deixar uma estrutura de associação preparada para que a próxima gestão, a próxima diretoria executiva, escolhesse, determinasse e debatesse os rumos sobre vista de projetos da associação. Bem, o que eu interpreto do que ele tem dito aí, né, durante essa assembleia extraordinária que aconteceu ontem, né, no dia 4/10, é justamente falando sobre essa questão, né, teve a SAF aí do Bahia, enfim, o Grupo City acabou assumindo a SAF, né, e há o acordo para que uma parte do investimento que é feito pelo Grupo City vá para a associação. Então, acredito que ele esteja falando, né, com relação a esse legado que ele tem deixado, essa grana, né, que fica aí para que a associação consiga caminhar com as próprias pernas, né. Afinal de contas, também tem a questão da participação, né, dos sócios, dos conselheiros aí, né, com relação aos temas pertinentes à associação. Inclusive, muito se tem dito, né, de que debatido sobre esportes olímpicos, sobre boxe, né, e outras coisas mais que seriam atrativos para que a galera continuasse a pagar, né, o valor que é de contribuinte para a associação. A gente sabe que hoje tem, né, o acesso garantido, que é voltado para o futebol, portanto gerido pela SAF do Bahia, né, pelo Grupo City, e aí tem um valor também que, obviamente, eu não sei se vocês estão sabendo, mas há um pequeno valor de R$20 que você vai pagando mensalmente, além do valor do seu acesso garantido, para poder também contribuir com a associação. Então, acredito que ele esteja falando a respeito disso, né? Mas é bom a gente continuar a ouvir aqui, né, o que ele tem para dizer. E repetir isso diversas vezes. Por quê? Porque a gente não entendia justo 4, 5, 6, 7 meses antes de uma eleição, a gente fazer escolhas pelo clube que entrasse numa outra gestão e que, de certa forma, ao final da nossa gestão, a gente quisesse trazer escolhas, trazer elementos, trazer movimentos que terminassem comprometendo movimentos que deveriam ser feitos pela próxima gestão. A gente escolheu isso, né? Há quem diga que poderia ter
caminhado por outra linha? É óbvio que sim. Não seria um caminho equivocado também. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Nós escolhemos como gestores, porque a gente entendeu que, diferente do que muitos pensam, o processo de integração e de desintegração SAF-associação não acabou em 4 de maio. Não acabou. Esse processo está vivo ainda hoje. Esse evento aqui é algo que é muito presente. Se a dívida ultrapassar o teto de X milhões, a associação tem responsabilidade sobre isso. Vocês acham mais importante que a gente saia lançando um monte de projeto de esporte olímpico agora, ou que a gente cuide, por exemplo, com poucos recursos de pessoas que nós temos, para administrar essa dívida, para que a associação tenha isso sob controle? Nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. E nós escolhemos um caminho de fazer com que o nosso último semestre de gestão fosse o semestre de fortalecimento estrutural da associação. Vou dar um exemplo. A gente contratou praticamente todo o quadro de pessoal da associação e não contratamos um gerente de projetos, que está previsto no planejamento da associação. Por que nós contratamos um gerente de projeto? Porque não tem um ser humano sequer que queira vir para um projeto que vai mudar de chefe daqui a 6 meses e que ele pode perder o emprego. Você acha que alguém vai assumir, dizendo, novembro de eleição, dezembro de eleição, venha como ser gestor de projeto da associação aqui, mas se o próximo presidente entrar, pode ser que ele te demita e é justo, porque vai querer alguém de confiança do próximo presidente. Ou ele simplesmente começar diversos projetos que ultrapassem esse ciclo de um para outro ano, assuma um contrato de 2, 3 anos, e o próximo presidente, que é daqui a 3 meses, vai dizer assim, não quero, escolheu errado, assumiu o compromisso para a associação no ano que vem. A gente entende que o grande prejuízo que a associação pode ter é não finalizar o processo, que não está finalizado ainda, de transição, de integração e de desintegração com a SAF. Esse, para nós, é o grande prejuízo. Então, eu olho assim, eu estou dizendo, abandonou a associação, não quer mais saber. Gente, o que a gente tem como escolha, pode ser certa ou errada, é que, para nós, o grande legado que nós temos, eu e Vitor, legado e responsabilidade, é entregar ao sócio a melhor transição possível. Projeto de natação, de boxe, de judô, de vôlei, de seja lá o que for, pode ser feito nos próximos anos. Depois a gente vai ter a oportunidade, talvez, no que ocorrer, falar sobre tal evento cancelado, que eu vi um monte de conselheiro dando risada em rede social e zombando de um assunto que foi extremamente... Bem, antes de a gente entrar nessa segunda parte aí, né, que aí é realmente uma parte mais de desabafo com relação ao que aconteceu, né, o cancelamento do evento lá no Yacht Clube, né, uma parceria que haveria entre o Bahia e o Yacht, só para poder pontuar essa parte aqui, né, eu concordo com ele, né, em certo ponto, de fato, ele não pode se precipitar a criar um projeto que às vezes acaba não sendo um projeto que vai ser levado adiante pelo próximo gestor da associação. Inclusive é bom que a gente cada vez mais fique atento a isso, porque os nomes estão surgindo para poder ocupar esse cargo, e a gente tem que eleger aí uma pessoa responsável que possa ditar o rumo, né, da Associação do Bahia, que é tão importante. Afinal de contas, é de lá, né, que a gente vai também ter representantes para fiscalizar a SAF do Bahia, né, o futebol do Bahia. Mas acredito também que ele poderia deixar encaminhado algumas ideias, né? Ideias não significa dizer que são projetos que vão ser finalizados, que vão ser concretizados, desenvolvidos, mas ideias, né? Até para que o torcedor se estimule a continuar pagando nesse finalzinho de mandato de Belintani o valor simbólico, né? Digo simbólico para mim, mas pode não ser para você, né? De R$20 para poder contribuir com a associação. Então, sim, de certa maneira acabou sendo uma espécie de desleixo, né? Ele defende dizendo que é uma opção dele, né, como gestor. Assim, respeito e até concordo em parte, mas acredito também que apresentar, né, uma ideia de projeto para o que é a SAF, deixar um entendimento mais claro para o torcedor, faria com que ele não abandonasse, né, com que ele não deixasse de pagar, né, esses R$20, que é de fundamental importância para a manutenção da associação, né? Mas enfim, ele vai entrar num outro ponto, a gente já vai chegando aqui no final da análise no nosso vídeo, mas é importante ouvir também sobre isso, porque muita gente acabou deixando passar batido nessa ocasião do cancelamento do evento, e é importante que a gente tenha esse esclarecimento. Extremamente sério. As pessoas, em vez de defenderem o clube, desculpe, não só conselheiros, mas vários, em vez de defender o clube sobre as circunstâncias do que aconteceu, trazem para uma lógica de uma dialética de que a política me deu uma oportunidade de bater no presidente porque cancelou o primeiro evento. O que aconteceu foi extremamente sério. A gente, logicamente, não teve ainda a oportunidade de explicar. Mas, para nós, ia ser uma parceria pontual, como foi dito, porque a gente falou assim, qualquer compromisso que seja referente a esse ano, a gente pode assumir. Então, só para fechar e me desculpe me alongar, porque essa é uma coisa recorrente, né? Nós fizemos uma escolha e nos orgulhamos dessa escolha que fizemos. Nós não queremos, no último semestre da nossa gestão, estar fazendo, digamos assim, espuma, projetos mirabolantes, escolhendo esporte olímpico, escolhendo um monte de coisa. A gente quer concluir o processo de maneira sistêmica, séria, consolidada, para que daqui a 10 anos, 20 anos, alguém olhe para aqui, nesse momento, e diga, Guilherme Belintani e Vitor Ferraz foram até o último momento preocupados com o cumprimento do contrato, preocupados com o cumprimento da dívida do clube, estruturando minimamente a associação a ponto de ter uma estrutura contábil capaz de se planejar, a ponto de ter uma sede, a ponto de ter um núcleo de atendimento, a ponto de fazer um convênio com a SAF, que é muito mais potente em termos de captação e manutenção de sócios do que qualquer outro esforço que a gente possa. A gente poderia botar 10 funcionários dentro da associação. A maior potência que a gente tem para manter nosso sócio da associação em dia é convênio com a SAF, permitindo que a gente faça isso no CAIS, usando as redes sociais e uma série de outras coisas. Então, assim, eu só queria deixar isso marcado, com todo respeito a quem queria um final de mandato festivo e espumante, sob o ponto de vista de trazer a associação para um investimento em esporte olímpico. A gente entendeu desde o começo que não era hora. E a gente tem firmeza na nossa escolha, mas respeito profundamente quem pensa diferente.
Bem, é isso, né? São as palavras de Guilherme Belintani, esclarecendo aí duas ocasiões. Quer dizer, uma deixou bem claro aí, eu acho que já estava evidente desde o momento em que ele, entre aspas, foi se afastando um pouco do futebol e a gente esperava que ele tivesse uma atividade mais ativa e mais transparente, né, com relação à associação, mas é o ponto de vista dele, é a escolha que ele fez como administrador junto com Vitor Ferraz, embora eu concorde com um aspecto, como eu já falei aqui, de que de fato ele não pode fazer nada mirabolante que deixe cair sobre as costas de outro gestor, né, um projeto que pode vir a não ser bem sucedido e, por outro lado, também defendo o lado do torcedor de achar que, né, poderia ter sido feito alguma coisa, nem que seja assim um esboço de um projeto, sabe, para poder o cara se motivar a continuar a contribuir com a associação. Mas, enfim, é o que ele disse aí, inclusive, né, essa parceria com o IAT, se eu não me engano, fazia parte desse plano, né, da associação, né, e acabou não vingando, né. Em algum outro momento ele deve aparecer para poder esclarecer essa situação, que é de fundamental importância para a gente entender, né, pelo menos o que foi esboçado aí, né, de parceria para a associação. E é isso, né, não tem muito o que questionar, quero saber de vocês aí nos comentários o que vocês acham a respeito, se vocês acham que de fato ele tem, né, razão no que ele está dizendo ou não, se ele poderia ter feito um pouco mais, né, enfim, ajustado um pouco mais a casa nesse aspecto, né, de tornar um projeto atrativo para que o torcedor continuasse a contribuir. Enfim, tem o meu ponto de vista, deixei aqui claro, respeitando o dele e a de qualquer um que venha a comentar aqui nos comentários, né? Desculpe a redundância, mas se você está aqui, já chegou até aqui, por favor, se gostou do vídeo, gostou da apresentação, deixe o seu like, comentário, sugestões para novos temas e também para que a gente melhore nossa apresentação aqui, né? Compartilhe com todos os amigos e familiares tricolores e não se esqueça de ser respeitoso e deixar aí o seu comentário também para que a gente possa, né, enriquecer, né, o nosso debate a respeito do tema Associação do Esporte Clube Bahia. Beleza? Nos vemos aí em mais vídeos aqui no SMB Lives e também no Sou Mais Bahia, para você poder ficar cada vez mais bem informado aqui nos nossos canais na SMB TV. Beleza? Forte abraço, eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?